importante, que es el síndrome hemorrágico digestivo. Esse síndrome hemorrágico digestivo é o que o nome diz, é um sangramento em alguma altura do trato gastrointestinal. E essa altura vamos dividir ela, tanto em hemorragia digestiva alta e hemorragia digestivas bajas. E o síndrome, ou seja, o conjunto de síndromes e sintomas vão se basear nisso. A que nível ele está sangrando. A que nível se divide como tal? Vamos dividir aqui en la primera porción del intestino delgado, que sería en esa unión duodeno-jejunal, que es lo que llamamos de ángulo de 3. O sea, ese ángulo de 3 para cima sería si está sangrando de esa estructura para cima, va a ser un sangramiento digestivo alto, y de ahí para abajo va a ser un sangramiento digestivo bajo. Cada um tem suas características, não é tão difícil, mas sim eu tenho que conseguir diferenciar ela como tal. Todo sangramento en sentido general y sangramento digestivo con más razón, ela é considerada uma emergência, ou seja, uma atenção imediata. Vai depender muito da altura em que está sangrando e, obviamente, vai depender da quantidade de sangue que está perdendo esse paciente, porque é o que vai repercutir nesse estado hemodinâmico do paciente, certo? Dividimos, o primeiro que eu tenho que conseguir diferenciar é se esse sangramento está acontecendo a nível alto, ou seja, em cima do ângulo de 3 ou debaixo desse ligamento, certo? Quando hablamos de sangramento digestivo alto, existe uma pequena classificação, tanto uma classificação mais teórica, mas também uma classificação mais em pronóstico do paciente, que es lo que clasificamos el sangramiento digestivo alto o la hemorragia digestiva alta en sangramiento varicoso y no varicoso. ¿Qué sería eso? Aquel sangramiento en cualquier parte del sangramiento digestivo alto que venga acompañado de varices esofágicas y aquelas que não vem acompanhado de varices esofágicas. Muito importante essa classificação, porque além de que seja uma classificação teórica, que pode ser cobrado em provas teóricas, na prática também é importante, porque o paciente que tem um sangramento digestivo alto, mas quando eu faço uma endoscopia, além desse sangramento, em qualquer lugar que seja, tem varices esofágicas, é um signo de mau prognóstico, porque a formação de varices a nível esofágica geralmente está associada ou a uma afectação de circulação portal, ou está associada a um alcoolismo crônico ou alguma hepatopatia crônica, ou seja, ela é isolada, muito difícil que apareça. Então, em qualquer origem de sangramento digestivo alto que classificamos com presença de varices esofágicas, le llamamos de hemorragia digestiva alta, varicosa, signo de mau pronóstico sempre. E aquelas que têm sangramento, mas não apresentam varices esofágicas, a gente classifica como não varicosa e geralmente vai ter um melhor prognóstico, certo? Que sintomatologia pode ter? Vai variar, tem grandes intensidades principalmente, mas o que caracteriza? O sangramento digestivo alto se classifica principalmente por dos signos: la hematemesis, que já sabemos que é vómitos con sangre, ¿cierto? Y la presencia de melena, que no es nada más que as fezes escuras. Às vezes o paciente até descreve como fezes preta ou fezes uma cor de gorro de café. Es indicativo de sangramento digestivo alto. ¿Por quê? Porque al estar essas fezes escurecidas, tem sangue, só que ele já foi misturado com o bolo alimentício, com o suco gástrico como tal, essa mescla enzimática, então dá essa coloração, por efeito da digestão como tal, mais escuro, certo? Mas existe um síntoma também, não é o mais frequente, mas pode estar associado, que é a hematoquexia. Em sentido general, a hematoquexia está muito mais associada a hemorragias digestivas baixas do que altas. Mas em alguns casos, a hematoquexia pode estar presente também na hemorragia digestiva alta, principalmente quando tem algum transtorno de digestão, na absorção principalmente. Quando esse paciente tem uma mala absorção intestinal, quando ele tem alguma tumoração gastrointestinal,
que não permite essa reabsorção ou a digestão como tal, então o sangue que está sangrando lá em cima passa intacto e sai essa coloração de sangue vivo, pode estar presente inclusive com coágulos, com fezes normais, certo? Não precisa ser diarreia, pode ser fezes normais, mas eu visualizo sangue vermelho, rutilante, sangue vivo, le chamamos com as fezes. E é o que chamamos de hematoquesia. Não é o mais característico, volto a falar, mas em situações isoladas, principalmente quando está associada com algum transtorno de reabsorção, pode vir também hematoquesia, inclusive nas hemorragias digestivas altas. O clássico, que quase nunca falta, ou o paciente tem melena, ou o paciente tem hematemesis, certo? Quando eu vou tem meu paciente vai vir com um desses motivos de consulta. Eu vou vomitando sangue, as minhas fezes estão muito escuras, e você vai descrevendo ela com todas as características na sua anamnese. A partir dessa anamnese, eu já devo começar a procurar as diferentes causas de hemorragia digestiva alta. Em questão de frequência, temos 4 que são um pouco mais frequentes em consideração com as outras. A primeira, e sempre vai ser a mais frequente, são as úlceras pépticas. Lembram quando falamos de afetações esofágicas? Onde dijimos que esse epitélio é bem resistente, que ele tem a característica de regeneração. Com o tempo, essa característica do epitélio esofágico compartilha essa característica com o epitélio gástrico, inclusive, e até bucofaríngeo muitas vezes, certo? Só que quando eu tenho esse dano constante, vai chegar um momento que ele perde essa capacidade de regeneração. Então ele vai formando pequenas feridas, que é o que chamamos de úlceras. Dependendo do tamanho e principalmente da profundidade, essas úlceras podem crescer tanto que chegam a afetar pequenos vasos e começa a sangrar. Sim? Colocamos como úlceras pépticas, que vai incluir tanto úlceras gástricas e a nível da primeira porção do duodeno também, que a causa vai ser a mesma, certo? Quando essas úlceras são muito profundas ou grandes em tamanho, pode começar a sangrar e essa vai ser a primeira causa, sim? Vamos ir vendo o que eu devo perguntar nesse paciente para que eu suspeite de uma úlcera péptica. Outra causa que devemos de pensar em las gastroduodenites. Aqui já vamos pensar em inflamações ou infecções de outras causas, como por exemplo gastrites associadas, afetações intestinais, parasitismo, principalmente os parasitas grandes, como ascaris, ou aqueles parasitas hematófagos, como os Decatur, por exemplo, acidotomídeos em geral, é o que posso chegar a pensar. Depois, a própria varices esofágica, a presença dela pode ser uma causa, porque como ela é uma varize, são formação de vasos colaterais, ela pode estourar facilmente e ao romper-se, essa pode ser uma causa, inclusive, além de signos de mau prognóstico, ela mesma pode ser a causa de sangramento digestivo alto. E por último temos o síndrome de Mallory-Weiss, que não é nada mais que aquele desgarro esofágico quando o paciente tem algum trauma esofágico. Pode ser por corpo estranho, pode ser por um vômito muito brusco, um vômito repetitivo que faz esse estímulo intenso nessa região esofágica e ela pode sofrer um desgarro. Sabe o que é desgarro, né? Existe essa palavra em português? Desgarro é que rasga. Sim? O epitélio quando rompe é um desgarro. Certo? Essas seriam as quatro causas mais frequentes. E depois eu posso pensar em outras causas. Toda afetação a nível de mucosa digestiva alta, onde leve a uma pequena ferida, a formação de úlceras pode sangrar. Ou seja, uma esofagite, por exemplo, aquelas tão erosivas, não pode sangrar? Pode. Presença de neoplásias, dependendo do tamanho ou da causa ou da evolução dessa neoplasia, não pode sangrar? Pode também. Não é o mais frequente, mas devemos pensar. As ectasias, ou seja, dilatação vascular de qualquer etiologia, pode sangrar também. Não necessariamente varices no esôfago, mas qualquer tipo de ectasias de vasos pode sangrar também. Não é o mais frequente, mas eu tenho que pensar como uma causa, certo? Estas causas muitas vezes chegam a ser até mais importante do que o diagnóstico. Por quê? Porque a hemorragia digestiva é um diagnóstico, é verdade,
Mas no diagnóstico principal, para que eu pueda tratar e evitar que isso volte a acontecer, eu não tenho que encontrar a causa. Se ela tem uma varize esofágica, eu não tenho que controlar os fatores de risco. Se ela tem uma úlcera péptica, eu não tenho que tratar a úlcera. Não adianta que eu vou repor volume nesse sangramento e eu não estou resolvendo nada, certo? Muitas vezes a causa chega a ser até mais importante do que a própria identificação da hemorragia, certo? Quando me vou em minha anamnese, aqui são coisas que a gente já sabe. Se eu sei que as causas mais frequentes são úlceras, por exemplo, o que não pode faltar na minha anamnese? Como? Em minha anamnese, o que eu vou perguntar? Alimentação. Como? Alimentação. Os diarnes, alimentação. Os diarnes, o que mais? Que me pode levar a uma redução de gasto? Medicamentos, principal, aí é o mais importante. Alimentação. Alimentação, principalmente alimentações copiosas, aquelas muito temperadas artificialmente, a base de pimenta, ou alimentos que sejam muito artificiais em sentido de conservantes, que muda muito esse pH. O que mais? Estresse, um tipo de personalidade puede, fácilmente. O que mais? Hábitos tóxicos não podem? Álcool, tabaquismo, sim. Antecedentes de outras doenças como tal, drogas, hábitos tão inocentes que eu digo, mas que nem é tanto. O hábito de tomar bebidas muito calientes, não falamos que isso pode erosionar o esofágico? Aqui também. Então, tudo isso eu tenho que lembrar na minha anamnese e eu tenho que identificar quando eu coloco na prova paciente que vem à consulta alcoólico, que fuma tal coisa, que faz tal coisa, e eu pergunto aí embaixo, fatores de risco do paciente. Leiam. Fator de risco de quem? Está aí, na cara. Mas a gente não lê. Certo? Fatores de risco para quê? Para úlcera? Não, ¿para qué vai ser? Es lo que le estoy poniendo, ya sea en forma de cuadros clínicos o inclusive de completar, mencione factor de riesgo para tal coisa. O mencione preguntas realizadas na anamnese em tal situação. Em paciente com melena, em paciente com hematemesis. Por quê? Porque eu já sei que essas causas podem ser signos de minha hemorragia digestiva como tal, sim? Dentro de los medicamentos pode ser qualquer, sempre devo pensar primeiramente nos AINES, aspirina também é muito importante, por essa corrosão como tal, e hábitos tóxicos em geral, certo? Que não pode faltar, já seja hábitos tóxicos legais ou ilegais, tá? Quando me vou em meu exame físico, como mi paciente está sangrando, meu sentido comum vai me falar para que eu vou avaliar primeiramente sinais vitais, certo? Então, esse estado hemodinâmico vai ser minha prioridade em meu exame físico. Depois, eu vou fazer o meu exame físico tentando identificar causas. Porque aqui, signos vitais me vai identificar, vamos ir vendo, inclusive, que eu posso ter até uma noção da quantidade de perda sanguínea que o paciente possa ter, certo? Então, isso vai ser o mais importante. Pero existen algunos signos no exame físico onde pode me indicar outras causas mais crônicas e que às vezes até é um signo de mau prognóstico, como por exemplo varize esofágica, certo? Que são os signos de hepatopatias crônicas, que muitas vezes nem o paciente sabe. Lembre-se que não todo alcoólatra vai ter alguma hepatopatia, certo? E não é indispensável que o paciente seja alcoólatra para ter uma afetação hepática. Comecemos por aí. Se o paciente tem algum sangramento digestivo, principalmente alto, eu encontro alguns fatores de risco que me indicam afetação hepática, eu vou procurar certos signos. Como, por exemplo, ginecomastia. A ginecomastia não é fator neumônico de hepatopatias crônicas. Mas se o meu paciente vem com melena, hematemesis e uma ginecomastia, sempre tenho que buscar afectações hepáticas crônicas, como carcinomas ou cirroses, muitas vezes, que lhe dá esse desequilíbrio hormonal e vai começar a crescer glândulas mamárias do sexo masculino, certo? Se o paciente vier com signos, uma melena, uma hematemesis,
E acompanhado disso, vem aquelas famosas aranhas vasculares, que aqui, quando se localiza em região abdominal e torácica, a gente chama de spider angiomata, que são as aranhas vasculares em região troncal como tal, abdômen e torácico, sim? Que lembra muito mais aranhas vasculares, e é assim como se chama, mas a nomenclatura correta dela é spider angiomata, certo? Outro signo muito interessante, que se conhece como o signo de Dupuytren, não sei se já falaram disso, você viu? É um signo muito interessante, onde se lhe pede ao paciente que estique completamente a mão, faça uma hiperextensão de toda a mão e deixe aí pelo menos 1 minuto. Al pasar el tiempo, el paciente va a tener una tensión de una de las falanges, geralmente las falanges más mediais, comienza a tener ese acortamiento del tendón. Eso se debe a un uso crónico, geralmente de álcool ou alguma alteração hepática de forma congênita. Estica assim, faz. Ah, ele faz assim. Ele faz assim. 1 ou 2 dedos, às vezes. Pode fazer, tá? A pessoa Se começa a tracionar, tá na hora para beber. Que é o signo de falhas hepáticas crônicas. Signo de Dupuytren, se chama. Quando ela aparece, volto a falar, quando ela aparece associada a qualquer um destes signos, associados a síntomas o signo de sangramento digestivo alto, sempre debo de buscar uma causa hepática. Não é que todo sangramento digestivo alto vai vir acompanhado dessa, solamente quando viene associado a afectações hepáticas. E geralmente eu já vou suspeitar com a minha anamnese. Se o paciente vai ter alguma enfermidade hepática, vai ter hepatite B, hepatite C, por exemplo, é um alcoólatra, toma certas medicações hepatotóxicas, como paracetamol, por exemplo, ibuprofeno constantemente, certo? Dúvidas aqui? Signos que eu posso encontrar e quando aparece eu já vou indicar aqui. Outro achado importante também no exame físico Esse signo hepatognomônico de afectações hepáticas crônicas. Tá. Que pode ser alcoólatra ou não alcoólatra. Outro signo, ou parâmetros, na verdade, que vão ser já onde eu vou ter em conta os signos vitais, como tal, valores de sinais vitais, que podem me dar uma noção, não sempre vai ser exato, mas pelo menos eu vou conseguir ter uma noção da quantidade de perda sanguínea que o paciente teve. Por exemplo, se eu realizei, medi os meus sinais vitais, meu paciente está sangrando, tem melena, ou hematemesis, ou hematoquexia inclusive, mas quando eu medi meus sinais vitais, está dentro dos padrões normais, quer dizer que essa perda sanguínea não sobrepassa 15%, certo? Sangramento com signos vitales em valores normais vai ter uma perda não maior a 15%, ¿sí? Si es que mi paciente tiene una tensión arterial sistólica que disminuye por lo menos o tiene ese cambio de valores mayor a 10 milímetros de mercurio en las mudanzas de posición, que es lo que llamamos de tensión arterial que aumenta, que tem mudanças de valores maior a 10 milímetros de mercúrio, ou seja, ortostático, quando ele se mexe, que é quando cambia de posição, vamos supor, sentado, ele tinha um valor. E quando ele fica em pé, aumentou 10 ou mais milímetros de mercúrio, ou diminuiu 10 ou mais milímetros de mercúrio, quer dizer que essa tensão arterial me indica uma perda de volume sanguíneo entre 15 a 20%. Ou seja, está um pouco mais grave que valores normais. ¿Sí? Também, se mi paciente tem taquicardia em repouso me indica uma pérdida aproximada entre 20 y 25% de volumen sanguíneo. Si mi paciente tiene una tensión arterial sistólica menor a 100, me indica ya un sangramiento grave, que sería mayor a 30% del volumen sanguíneo total. Y si mi paciente tiene signos de shock, ya me indica un paciente muy grave, o si le llamamos como hemorragias masivas, que serían ya mais de 40% do volume sanguíneo. Certo? Esses são valores, lembre-se que é aproximado, tá?
para que eu possa ter pelo menos um parâmetro geral. Minha orelha está pegando fogo, estão me xingando. A Maria. Pós-prova. Não importa, mas faz. Eu xinguei mais você no domingo. Porque eu estava corrigindo. Lembre-se que es valores aproximados, ¿tá? Siempre el valor exacto no va a suplir nenhum signo clínico, não vai suplir um exame de laboratório, como um hemograma, por exemplo, certo? Quando vou a realizar mi diagnóstico, voy a tener mi motivo de consulta, certo? A minha anamnesis, meu exame físico, principalmente sinais vitais, que já me dá mais ou menos uma noção de como vai estar hemodinamicamente mi paciente. En los exámenes complementarios, temos exames um pouco mais imediatos, alguns são muito mais importantes do que outros, mas eu devo conhecer todos. O mais importante, e utilizamos inclusive como valor prognóstico, e em algumas situações tem até um valor terapêutico, principalmente en las varices esofágicas, que es la endoscopia. Ese sería meu padrão ouro, porque ele me vai dar um valor diagnóstico, porque eu vou ver onde está sangrando. E muitas vezes, quando esse sangramento é por algum vaso pequeno, como varices, por exemplo, ou outras causas, quando eu estou fazendo essa endoscopia, ela pode fazer até a função de compressão. Então, em alguns casos, además desse uso diagnóstico, vai ser um uso até terapêutico para esse paciente, certo? Seria mi padrão ouro, que me vai dar casi 95% de los casos como o diagnóstico certo, onde está sangrando e a intensidade dele. Mas existem outras, como por exemplo a esófago-gastroduodenoscopia, que é um tipo de endoscopia, solamente que é uma endoscopia muito mais complexa, que ela vai desde o esófago hasta o duodeno, donde me va a ver una extensión mayor del sangramiento y sería muy útil, o sería ideal utilizar nessas primeiras 24 horas de sangramento, porque como es un proceder un poco más invasivo do que uma endoscopia tradicional, ella puede, después de las 24 horas de sangramento, como un sangramento más ativo, pode chegar a piorar. Então, o indicado sempre usar nas primeiras 24 horas, sim? Muito útil também. Tipo de endoscopia, solamente que va do esófago hasta o duodeno. Otro, la arteriografía. La arteriografía no siempre está indicada, pero vamos a utilizarla en las hemorragias muy intensas, que muitas vezes sangramento tão grande, mais de 30% de sangrado, mais de 40%, onde eu já tenho afetação do nível de consciência, às vezes, do paciente, não me permite realizar uma endoscopia. Nesse caso, pode ser uma arteriografia, que me permite, com ajuda, inclusive endoscópica, às vezes, me ajuda a visualizar e chegar a corrigir, às vezes, esse sangramento. Sim? Não é utilizado como padrão protocolar, mas sim, se pode acrescentar, principalmente nas hemorragias mais massivas, mais grandes. Outro complementario que debo de tener en consideración son las laparotomías. Las laparotomías se utilizan cuando el paciente tiene hemorragias persistentes o refractárias, que eu não consegui identificar a causa ou localização do sangramento com endoscopia ou arteriografia. Aí sim, eu tenho que abrir o meu paciente, ou pelo menos invadir um pouco ele mais, para poder identificar. Também não é protocolar, também não é padrão, mas eu utilizo quando os padrões endoscópicos muitas vezes não funcionam. Certo? Y por último, debemos de realizar dentro de los exámenes complementarios, no por ser último y menos importante, que son los exámenes sanguíneos de laboratorio, donde yo voy a tener la noción exacta de la repercusión del sangramiento. Aquí yo voy a mirar hemograma principalmente, voy a ver niveles de factores de coagulación y niveles inclusive de repercusión a nivel sistémico. Por exemplo, meu paciente está com um sangramento ativo. A minha noção me diz que eu tenho que fazer hemograma e coagulograma, certo? Para por lo menos ver níveis de protrombina. Devo realizar também grupo e factor? Claro que sim. Tipificação do meu paciente, no caso de que ele precise de uma reposição de volume, inclui dentro dos meus complementares também, né? Porque eu tenho que saber grupo e factor sanguíneo de meu paciente. E além disso, o padrão, por exemplo, perfil glicêmico. Se
se o meu paciente é diabético ou tem risco de diabetes. Se o meu paciente é obeso, por exemplo, eu incluo o perfil glicêmico e também devo de incluir o perfil renal. ¿Por qué? Porque cuando tengo pérdida grande de volumen, primer órgano a llegar a ser afectado es el filtrado glomerular. Entonces aquí el perfil renal sería assim protocolar ou imprescindível. Posso acrescentar outros perfis? Posso, mas isso já vai estar em dependência ao quadro do meu paciente. Se meu paciente está, por exemplo, associado a uma hematemesis, mas que ele já teve vários outros vômitos, eu estou vendo sangramento e desidratação, eu já tenho que incluir, por exemplo, procurar um ionograma, buscar um desequilíbrio hidromineral. Se eu vejo que o meu paciente está sangrando, mas ele já é um diabético, por exemplo, já tenho que acrescentar-lhe na gasometria. Não é exames complementares imprescindíveis, mas dependendo de meu paciente, sim, eu tenho que saber a repercussão que pode causar. O que não pode faltar? Níveis sanguíneos, como hemograma, fator de coagulação, tipificação, perfil renal. Isso sim, eu tenho que fazer em todos. O perfil glicêmico pode hasta estar dependiendo do paciente. Gasometría va a depender del estado de mi paciente y también el ionograma va a depender del estado del paciente, certo? Isso seria a nível sanguíneo, tá bom? Fazendo tudo isso, eu tenho como um controle como está o meu paciente e como pode piorar, seria como o meu prognóstico biológico, certo? Isso vai ser minha hemorragia digestiva alta. Tendo tudo isso, quando chegar ao clínico, ele já vai saber o que fazer. E é o que eu vou perguntar à medicina interna mais pra frente. Até aqui, semiologia. Sim? Professora, qual é a diferença da endoscopia primeira que a senhora falou e a outra? A endoscopia estándar chega até estômago. El outro chega até o duodeno. Mas não é toda Esôfago, gastro, endoscopia. duodenoscopia. Não é toda endoscopia que você vai chegar no Claro. Quando você suspeita que o sangramento é nesse nível. Você fez uma endoscopia, por exemplo, do negativo. Mas você tem uma hematemesis. Então você tem que procurar até o duodeno. Sim? Dúvidas até aqui? Hemorragia digestiva alta. Ahora nos vamos en la hemorragia digestiva baja. Doutora, Diga, pode falar. talvez seja até nada a ver com o assunto, mas mesmo se você não acha algo que seja hemorragia, tem alguma coisa para fazer para diminuir a chance de hemorragia? Se você não souber onde está sangrando, aí você vai nos exames complementares mais invasivos, como uma laparotomia. Um tratamento que facilitaria Parar o sangrado? sem você necessariamente saber onde é. Se o sangramento continuar ativo, mas não é tão fora de lugar, porque existem sangramentos que param sem você saber onde está sangrando. Mas aí vai ser uma cura espontânea, você não fez nada para isso. Mas se continuar sangrando, você vai explorando até achar onde está sangrando. Porque senão ele morre de choque coagulante. Mas tem como, logo de cara, para diminuir se acaso o paciente estiver sangrando muito? Para diminuir, não, para você suprir a piora, a consequência. Por exemplo, está sangrando, não sei onde está sangrando, eu vou repondo. Você vai hidratando, às vezes você tem que repor volume como tal. Mas você vai repor volume e você não pode, tipo assim, dar um canaquion para diminuir o sangramento. Você Não precisa vai diminuir se você não sabe o que está sangrando. A causa não é a nível circulatório, às vezes a causa é estrutural. Tem um lugar, tem um vaso que está sangrando, tem uma estrutura que está sangrando. Não é um aumento do fator de coagulação, não transtorno de coagulação. Tem que descobrir. A causa. Mas existem alguns que param sem você nem descobrir onde sangrou, tá? Mas aí você não é mérito seu. Ele como parou o sangramento sozinho. Nas úlceras acontece isso. Quando a úlcera, o vaso está sangrando, você não tem transtorno de coagulação e ele sozinho faz como um taponamento, certo? Que seria a bicoagulação fisiológica. Mas aí é o mérito do seu sistema imune, tá? Outro, sangramento digestivo bajo. Como vimos en el sangramento digestivo alto, pode aparecer em qualquer pessoa, né? Não tem um tipo de fatores de grupo de faixa etária, grupo de sexo, que seria mais frequente. Pode aparecer, vai depender muito mais, olha, ele está vendo um pouco, vai depender muito mais
dos antecedentes do paciente, hábitos tóxicos principalmente. Quando falamos de sangramento digestivo baixo, sim tem uma faixa etária mais frequente, tem um grupo de pessoas que conformam um risco maior, que seriam as pessoas da terceira idade. Porque a partir de los 60 anos aparecem com maior frequência, por exemplo, a anquiodisplasia, que seriam aquelas malformações vasculares que se vão formando muitas vezes até fisiologicamente com o tempo. A nível intestinal, elas se vão acumulando como um vaso sobreposto em outro e elas se deformam. Então se forma como uma displasia a nível de vaso e isso pode causar um sangramento baixo. Isso se forma a partir dos 60 anos em diante. Então, uma faixa etária de fatores de risco, mais de 60 anos, seria um fator de risco. A idade seria um fator de risco. Existem outras causas? Sim. Diverticulose, por exemplo, não especificamente todas as diverticulites, mas sim as formações anômalas a nível intestinal. Terceira idade também é mais frequente, mas existe um pequeno grupo que seria pessoas, adultos jovens, seria entre 40 a 50 anos de idade, donde comienzan a aparecer outras causas, que seria o divertículo de Meckel. Alguém sabe o que é o divertículo de Meckel? Divertículo de Meckel não é nada mais que uma malformação onde o cordão umbilical, na hora do desenvolvimento uterino, o cordão umbilical deve se desprender das asas intestinais. Quando isso não acontece completamente, se vai formar como se fossem pequenas invaginações, que com o tempo elas são pequenas tumorações a nível intestinal, e a partir de los 30, 40, 50 como máximo, elas rompem. E isso é o que chamamos de divertículo de Meckel. Está associado a um grupo de idade, uma faixa etária de adulto jovem, seria entre 40 a 50 anos mais ou menos. Okay? Seriam entre as causas. Aqui eu posso colocar como causa qualquer alteração a nível colônica, posso. Colitis infecciosa, colitis ulcerativa, causas neoplásicas, afectações rectales ou rectoanales, como fisuras, hemorroidas como tal, traumas, pode aparecer, todas são consideradas causa de sangramento digestivo baixo, certo? Vocês viram como o grupo de pessoas, possíveis fatores de risco, e as causas são totalmente diferentes, tá bom? Diga. Estava relacionado com o caso de apendicite? Não. Pode vir como causas as duas juntas? Sim. Por exemplo, diverticulose pode ser causa de apendicite, mas isso não quer dizer que causa um sangramento, tá? O apendicite vai ter sangramento. Exato. Compartilham causas, mas não sempre vão juntas. As enfermedades intestinais, por exemplo, Constipação? quando o paciente tem uma constipação que não é comum para ele, uma constipação que não, às vezes existem certos tipos de paciente por tipo de alimentação ou por tipo de atividades físicas, onde ele é constipado de forma comum, todos os dias ou frequentemente. Esse tipo de paciente não está associado ao sangramento, mas aquela constipação é pouco comum, nunca esteve constipado e agora está. Aí sim eu posso pensar, por exemplo, em afectações por colitis, hemorroidas, como tal, sim? Mas as constipações fora de lugar, que não é comum para o paciente, pode ser o fator. Que é o que eu vou perguntar na minha anamnese. Se o paciente teve algum sangramento, teve algum trauma, tem hemorroidas, já teve alguma vez, teve algum tipo de lesão anal. Quando ele vai ao banheiro, por exemplo, se ele visualiza as fezes com sangue, se ao final de cada defecação ele não suja o papel higiênico com sangue, ou ele não vê manchas no vaso sanitário, sangue, ele não sempre viene com as fezes como tal, pode ser muitas vezes ao final dessa defecação, tá bom? Então no exame físico tem que pedir toque retal, né? Muy bien. En el examen físico no puede faltar un tacto rectal. Tanto para eu procurar a causa, que pode ser fisuras, hemorroidas, como eu posso confirmar se é que nessa ampolha retal tem restos sanguíneos. Porque assim, às vezes o paciente fala, você está sangrando? Ele fala, não,
minhas fezes são normais. Não sempre a sangre é tão grande para que ele saia e seja visível, porque às vezes fica nessa ampolha retal e por el tacto retal eu tiro essa, certo? Seria o exame físico mais importante, além de sinais vitais. Aqui, por exemplo, o tacto retal seria muito importante. Signos vitais, lembre, sangramento, todo sangramento, o exame físico mais importante, parâmetros hemodinâmicos. Signos vitais mais importantes. Posso aplicar aquela regra se tem taquicardia, se tem mudança de tensão arterial? Posso aplicar? Posso. Mas os sangramentos digestivos bajos não sempre é tão intenso como o sangramento digestivo alto. Então, para que possa ter uma mudança hemodinâmica, tem que ter um sangramento muito rápido. Tem que ser um sangramento brusco de um momento ao outro. Geralmente os sangramentos bajos são mais crônicos que agudos. Então esses sangramentos em pequenas porções todos os dias não tem uma mudança tão grande nos parâmetros vitais. O que eu posso ter em parâmetros de estudo complementares sanguíneos. Posso ter uma alteração de hemoglobina, por exemplo. Aí meus parâmetros vitais estão normais. Sim? Geralmente não é tão agudo como em el alto. Certo? Quando eu vou fazer meu exame físico, sinais vitais, não deixa de ser muito importante. O toque rectal ou o tacto rectal seria a exploração mais importante e devo de realizar o exame abdominal. Tenho que fazer o exame físico abdominal, fazer a minha inspeção, visualizar presença de tumorações em palpação. Devo de realizar certas manobras dependendo da região onde está doendo. Muitas vezes eu encontro a causa do sangramento, uma tumoração, por exemplo, nessa região. Tenho que examinar se esse abdômen é palpável ou não. Não todo abdômen eu vou conseguir palpar. Se o sangramento está intenso, por exemplo, a nível intestinal, esse abdômen vai ser um abdômen em tabla, um abdômen agudo. E esse exame físico abdominal, aquele que eu não consigo palpar, me indica uma irritação peritoneal ou um sangramento, que vai ser um signo de gravidade. Certo? Aqui também é indicativo realizar uma endoscopia, sim, mas seria antes de realizar a endoscopia, eu devo passar uma sonda nasogástrica e descartar um sangramento ou acúmulo, altas quantidades de bilis a nível estomacal. Porque quando meu paciente tem um sangramento, por mais que seja baixo, onde eu vou ter uma hematoquexia, por exemplo, só, se eu realizo, eu faço a minha sonda, passo uma sonda nasogástrica, e na hora de aspirar, eu tenho sangue, ou eu tenho maior quantidade de bilis, me indica um sangramento digestivo alto associado. Lembre-se que a hematoquexia é característica da hemorragia digestiva baixa, mas em alguns casos pode ser alta também. Então, eu realizo o exame físico nas duas porções. Faço uma sonda nasogástrica aqui, que essa sonda, como é mais barata, mais fácil de realizar na endoscopia, por exemplo, então eu faço ela primeiro. Se eu aspirando essa sonda, encontrei sangue ou encontrei maior quantidade biliar, como tal, presença de líquido bilioso, é indicativo de realizar uma endoscopia também. Sim? E além disso, devo realizar em toda a hematoquexia tacto rectal, buscando fissuras, hemorroidas, presença de sangue como tal na região da ampola retal. Doutora, Diga. no exame complementar, a tomografia do abdômen com contraste oral, ela não vai detectar mais fácil sangrar? Não vai te detectar absolutamente nada, porque vai te encontrar o lugar onde está sangrando. Mas antes disso, seria mais útil você fazer uma colonoscopia, que seria o padrão de ouro em hemorragia digestiva baixa. No anterior era endoscopia, e aqui seria a minha colonoscopia com o mesmo intuito. Procurar onde está sangrando, a que nível e a gravidade desse sangramento. Pode ter um valor terapêutico também, porque vai fazer a mesma função, né? Al fazer essa colonoscopia, ela pode causar esse efeito taponamento, onde pode ajudar a parar o sangramento. Não vai ser tão eficaz como a endoscopia, como terapêutico, mas ele tem um efeito de entre 70% a 80% às vezes até, como efeito terapêutico. Sim, isso seria meu padrão ouro sangramento digestivo baixo, colonoscopia. E a chance de perfuração? Não tem nenhuma chance de perfuração se a técnica foi bem realizada. Se você
fizer com o profissional correto, não deve ter. Minha vizinha faleceu faz um mês por causa de colonoscopia. Mas se for formado colonoscopia mal feito. Todo procedimento mal feito vai ter. Outro que puedo realizar, si es que la endoscopia ela é muito exata, ou seja, ela é muito específica para hacer o diagnóstico. Raras vezes eu não vou conseguir fechar o diagnóstico com uma colonoscopia. Se a colonoscopia não me dá a informação ou eu não encontrei onde está sangrando, posso realizar outros exames, como por exemplo a angiografia mesentérica. Ela é um pouco mais invasiva, mas ela pode, com a ajuda colonoscópica, algo como uma arteriografia a nível mesentérico, que pode ser um pouco mais específico, pode ser um sangramento um pouco mais pequeno, em vasos menores, que não me permite visualizar a colonoscopia, eu posso realizar. A angiografia tem que realizar com muito cuidado, principalmente em pacientes cardiopatas, porque ela tem uma grande predisposição em formações de êmbolos. Então, assim, tem que tomar cuidado em realizar e, obviamente, profissionais capacitados para realizar. Sim? Dos exames complementares, além de exames sanguíneos, que já sabemos que vamos realizar. Hemograma, coagulograma, fator de coagulação, tipificação, perfil renal. E dependendo do meu paciente, perfil glicêmico, gasometria e ionograma também. Certo? Estudos de imagem para diagnóstico não tem tanto valor, mas sim vai depender da patologia de base que tem o meu paciente. Outros sintomas associados, por exemplo, porque aqui no exame de imagem não me dá lugar de sangramento. O que eu posso ver é consequências, por exemplo, até de um tumor. Aí sim me ajuda o exame de imagem. Tá bom? Quando eu vou a mirar as formas clínicas, então, devo de ver se mi paciente tem sangramento digestivo alto, que seria melenas ou fezes escuras, hematemesis. Puedo ter hematoquexia? Posso. Lembre-se que a hematoquexia é indicativo de sangramento digestivo baixo, salvo algumas exceções que pode ser alto. Como pode ocorrer também, não é o mais comum, mas pode aparecer um signo onde o paciente encontra de forma isolada. Hoje em dia, se faz muito o rastreio de enfermedades colônicas, onde o paciente, no Paraguai, a gente faz, todo paciente maior a 50 anos deve fazer pelo menos uma por ano sangre oculta nesses fecales. Porque os sangramentos bajos não sempre é visualizado macroscopicamente. Porque às vezes, já seja da consistência das fezes, a periodicidade das fezes não é visível e as afectações colônicas não se detectam. Então, como programa de prevenção, se realiza sangre oculta nesses fecales pelo menos uma vez ao ano. E muitas vezes esse é o motivo de consulta. Sangre oculta positiva, meu paciente tem sangramento digestivo baixo microscópico. Sim? Não é o mais frequente, mas eu posso incluir ela como uma manifestação clínica. Certo? Quando o paciente vem com esse resultado. Motivo de consulta, sangre oculta esse fecal positivo. É uma exceção, tá? Mas existe. Mas também não é muito indicativo de grande coisa também, sangue oculto nas fezes, né? É um indicativo de sangramento baixo. Não é um indicativo de uma afetação aguda, mas sim você tem que procurar a causa. Não deve ter, né? Bom. E aqui les dejo uma imagem bonita para lembrarem de mim nesse final de semana. Que signos o paciente pode ter? Que às vezes ele vem contando, certo? Mas às vezes ele vem, eu venho porque eu fui no banheiro e saiu isso. E eu tenho que saber identificar se é uma melena ou se é uma hematoquexia, certo? Lembre-se, hematoquexia, presença de sangue viva nas fezes. A consistência das fezes está na mesma. A presença de sangue rutilante, sangue vermelho, sangue vivo, como quero chamar. As fezes, quando ela está escurecida ou o sangue puxa mais para um tom mais preto, com gosto de café, que é o que chamamos de melena. Sangramento digestivo alto e baixo. Em algumas situações pode ser alto, certo? Dúvidas aqui? Tá aí na nossa prova final, tá? Semana que vem continuamos com outros síndromes. E não faltem, tá? Chamo lista até semana que vem. Conteúdos para a final até semana que vem. Tá bom? Tá liberado.